jeito, né? Então, vou ter que tomar chuva hoje, não sei se amanhã está previsão. Eu dei uma fugida lá do Concílio Regional, está tendo ali na Metodista, né? Desde sexta-feira, às 4 da tarde, começou. Está lá também o nosso irmão Milton, o delegado da nossa igreja, o nosso irmão Valdecir também, os pastores, né? Carlos Guilherme, o pastor Mauro, e eu, nervoso lá para sair de lá, né? Consegui, volto para lá, vamos ver se termina hoje, vai até tarde da noite sempre, ontem foi até às 11 horas da noite, logo cedo, muito cansativo, né, mesmo, e se for possível terminar hoje, terminar, senão continua ainda amanhã, durante uma parte do dia, não sei dizer quanto tempo, mas estamos aqui, irmãos, para trazer uma palavra à nossa igreja, uma palavra de edificação, nesta noite de ceia do Senhor, noite em que desejamos aumentar ainda mais a nossa comunhão com Deus, a nossa unidade na fé, no amor, no serviço, na santidade. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós vamos falar, irmãos, do pior rei que Israel teve, no rei mais zombador, no rei que mais ofendeu a Deus, num rei que não tinha o menor temor ao Senhor, que todas as coisas, todas as feitiçarias que ele podia fazer, ele fez. E nós vamos ver qual foi o fim dele. Nós falamos agora há pouco, né, sobre alguém fazer algo mal e a mão de Deus pesar. Vocês devem imaginar assim: nossa, Deus deve ter pegado esse rei e trucidado ele. Vamos ver o que aconteceu com ele, porque é importante nós entendermos o coração de Deus, o que Deus quer fazer com todos aqueles que estão agindo mal, com todos aqueles que se desviaram, com todos aqueles que caíram, com todos aqueles que estão, às vezes até sem saber, zombando de Deus. Abram suas Bíblias em 2 Crônicas 33. Se você nunca ouviu falar do rei Manassés, você vai ouvir agora. O rei que mais ofendeu a Deus, registrado aqui na Bíblia. 2 Crônicas, depois de Samuel, depois de Reis, Crônicas, 2 Crônicas 33. Dos versos 1 em diante. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Quem não achou, diga: fala, Senhor. Amém. Diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derrubado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante
do Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Deixa o seu dedo nesses versos, abra lá em Salmo 119. Nós vamos ler 2 versículos, depois você volta aqui em 2 Crônicas 33. Salmo 119, versículos 67 e versículo 71. Salmo 119, versículo 67. Diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E no verso 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, todos nós sabemos o que é aflição. Nós sabemos o que é aflição porque já passamos por elas, e possivelmente muitos estão hoje passando por aflição. E a aflição, irmãos, é todo aquele período de problemas, é aquela fase de pressões que nos ocorrem, que nos preocupam e que nos deixam acordados de noite. Não precisa levantar a mão não, mas eu faço uma pergunta: quem está acordando de noite, de madrugada, e lembrando-se de algum problema que está passando? Isto é aflição. E essas aflições, irmãos, elas podem ser tão debilitantes sobre a nossa vida, que nós perdemos o sono, e por causa dessas aflições desenvolvemos um quadro de ansiedade, angústia. E por mais dolorosas que estas aflições possam ser, Deus pode usá-las para alcançar os seus propósitos em nossas vidas. Amém. De antemão, eu quero dizer que ninguém vê vantagem em aflição. Nenhum de nós gosta de aflição.
dizer assim, né? Achamos um descuido da parte de Deus aquela aflição ter nos atingido. Achamos um despropósito, um atraso de vida estarmos enfrentando alguma fase de aflição. E certamente todos nós diríamos assim: eu seria muito mais feliz se não tivesse esta aflição. Mas, amados, por toda a Bíblia nós vamos encontrar situações vividas pelos homens e mulheres de Deus, em que fica muito claro para nós que Deus se valeu das aflições ou para curar pecadores que estavam longe, que tinham se desviado, que tinham abandonado o seu nome, que tinham virado as costas para Deus, ou então para aperfeiçoar os santos. Então, por toda a Bíblia nós vamos encontrar esses dois tipos de aflições que vão atingir a mim ou a você, ou aqueles homens de Deus, porque Deus tem propósitos. Embora nós não vejamos. Manassés foi o rei mais iníquo da história de Israel. Não houve em Israel um rei que ofendesse tanto a Deus quanto Manassés. Levantou ídolos, altares aos Baalins, que vem de Baal. Baal era o deus da época, o deus do mal, o deus que pretendia carregar diante de si o povo de Israel, que era o povo de Deus. E este homem chegou a fazer Baalins até mesmo dentro do templo de Deus. Ele construiu altares para adorar o sol, a lua e as estrelas. Irmãos, ele sacrificou, ele queimou os seus próprios filhos como oferta, como sacrifício aos deuses. Dá para imaginar isso, irmãos? Que coração, que mente desviante, pervertida, iníqua, maligna. Ele zombou da lei de Deus, dos profetas de Deus, e foi buscar conselho com agoureiros. Ele foi buscar feitiçarias, praticava feitiçarias para alcançar os seus intentos. Ele foi tratar com necromantes. Necromante é aquela que trata com os mortos e adivinhava pelas nuvens. Era uma forma de adivinhação. Nós vamos encontrar na Bíblia algumas formas de adivinhação, ou pelas nuvens, ou então pelo fígado, pelas entranhas dos animais. Eles matavam animais, abriam, e aqueles feiticeiros adivinhavam as coisas através daquelas entranhas. Irmãos e irmãs, ele tolerou a bruxaria, fez adoração ao diabo, e diz o texto aqui, irmãos, que Manassés, ele conseguiu, olha que interessante, né? Ele conseguiu fazer pior do que as nações que cercavam Israel. Dá para imaginar isso? Israel, o povo de Deus, um povo que tinha uma história, que tinha uma maneira de ser, que tinha uma lei, que tinha temor a Deus. A Bíblia diz
nunca houve alguém tão maligno quanto Manassés. Logo nós imaginamos assim: a mão de Deus vai pesar, este homem será destruído, este homem não tem perdão, este homem ofendeu a Deus tudo que ele podia ofender. Mas, irmãos e irmãs, eu quero dizer nesta noite: não importa o que você fez, não importa o que pessoas fazem neste mundo para ofender a Deus, não importa o quanto homens e mulheres têm se afastado de Deus, virado as costas para Ele e feito tudo errado, buscado coisas que não deveriam buscado colocar a confiança em feitiçarias, em esoterismos, colocado a crença em falsos deuses. E eu quero lhe dizer, amado, não importa o quanto essas pessoas fizeram ou estão fazendo, o coração de Deus deseja resgatar-nos. Amém. Nós ficamos indignados e às vezes até queremos a morte e vai pagar por isto. Mas Deus diz: eu não quero a morte, eu quero que se converta. E Deus, amados, Ele trabalha, Ele age para que as pessoas se convertam. Amém. E sabem, uma das maneiras que Deus usa, o nosso irmão Edilson falou aqui que foram levar folhetos, usar o evangelismo, né, através da literatura. E eu creio mesmo que através de uma leitura pessoas podem se converter. Quando nós damos Bíblias, as pessoas podem se converter. Quando nós fazemos um culto e convidamos homens e mulheres para assistir aquele culto, elas podem se converter neste culto. Mas também eu quero dizer, amados, que Deus, Ele pode e se vale da aflição para mudar o coração das pessoas. Amém. Não é aflição para destruir vidas, mas é aflição para resgatar vidas. Amém. E Deus então envia uma grande aflição sobre Manassés, porque diz aqui o texto que o Senhor trouxe sobre Manassés e o povo de Deus o exército do rei da Assíria, o mais temido exército que havia em torno de Israel, invadiu Jerusalém. A mando de quem? De Deus. E eles invadem, e eles então levam o povo cativo, incluindo entre eles o próprio rei Manassés. E diz aqui, irmãos, puseram ele numa jaula e deixaram ele suspenso com ganchos, deixaram-no preso com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. E foi durante esse tempo, irmãos, de horríveis aflições, que Manassés começou a orar. E diz aqui: e ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante Deus, e fez-lhe oração. Às vezes a gente, se fôssemos nós, Deus, você buscou, né? E agora? Mas Deus ouve aquela oração. Deus ouviu o grito do rei e lhe
E Manassés então, ele retorna, ele derruba os ídolos e os altares que ele havia construído. Nós temos aqui, irmãos, duas lições que precisamos aprender. De que maneira Manassés foi restaurado? Pela aflição. Através da aflição, através da dor, através da humilhação, Manassés, aquele homem de coração talvez mais duro que já tenha surgido em Israel, ele então volta-se para Deus. Uma segunda lição, irmãos, é que jamais devemos desistir de alguém. Por mais vil, desprezível e má que seja a pessoa, Deus tem maneiras de levar o pior dos pecadores até Ele. Porque esse é o desejo de Deus. Lá em Ezequiel diz que Deus não deseja a morte de ninguém. Ele deseja que antes as pessoas se convertam. Amém. Às vezes eu escuto dizendo assim que Deus afundou o Titanic porque aqueles homens zombaram dele. Já ouvi também que Deus matou John Lennon porque John Lennon uma vez disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus. Então tem que morrer. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus assim, não. Eu vou fundar esse navio, aí vocês vão ver quem é que Deus, né? Aí põe o dedo dele, afunda o navio. O desejo de Deus não é matar, o desejo de Deus é restaurar. Amém. E se John Lennon disse alguma vez que os Beatles eram mais famosos que Jesus, quanta gente já disse muita coisa pior. Se for para morrer, todo mundo falou que Deus vai morrer todo mundo. E a pergunta que eu faço, porventura, aqueles que estavam naquele navio eram mais pecadores do que os outros habitantes da terra? Certa vez caiu uma torre, chamada Torre de Siloé, que vieram falar com Jesus. Aí Jesus, caiu a torre lá e morreram 18 pessoas. Está lá no Evangelho de Lucas. Morreram. Jesus disse assim: olha, não é porque eles morreram que eles eram mais pecadores do que vocês. Agora, vocês também precisam se arrepender, porque senão um dia todos vão se ver lá diante de Deus, diante do julgamento divino. Mas Jesus disse assim: aqueles que morreram na torre de Siloé não eram mais pecadores do que os outros. Eu quero dizer, amados, que Deus pode usar as aflições para que as pessoas se voltem para Ele. Amém. E foi isto que o salmista disse. Ele disse assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E no outro versículo o salmista diz: foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Então, durante esses dois momentos que ele vai falar, ele vai dizer: foi bom ter sido afligido, porque agora eu entendo. Às vezes tem gente que é assim, né? Filhos são assim. Tem filho que você olha para ele está fazendo bagunça na casa dos outros, e a mãe olha com aquele olhar, sabe aquele olhar? Ou então ela chama pelo nome inteiro. Se chamar você pelo nome inteiro, segura na mão de Deus e vai. Então, tem filho que a mãe olhou, ele para na hora.
Quem era assim quando pequeno? Vai chegar os piores aí, quer ver? Agora tem filho que a mãe olha, ele finge que não é com ele. E a mãe tem que falar: Juninho, não mexe nesse bibelô da irmã que vai cair, vai quebrar. Mas tem aqueles que a mãe olha, a mãe fala, e ele só vai entender quando ele apanhar. Quem era assim? Agora ninguém, né? Interessante isso, né? Todo mundo aqui era bonzinho, né? Todo mundo era bonzinho. Mas irmãos, o salmista está dizendo: depois que eu sofri, depois que eu apanhei da vida, eu comecei a enxergar com clareza. Sabe, amados, às vezes não é para a gente orar para Deus tirar a aflição, porque as pessoas querem isso, né? Começou a ter aflição, ela vem na igreja, o que ela pede? Para se ver livre da aflição. E se é Deus que está tratando? Aí você vai se ver contra Deus, né? Senhor, tira. Deus falou: não acabei. Então, na verdade, irmãos, é preciso ver, é preciso aprender a ver a mão do Senhor nas circunstâncias, especialmente nas circunstâncias dolorosas. O salmista sabia que Deus estava fazendo algo profundo nele através das aflições. As aflições, irmãos, pretendem produzir um caráter duradouro do Espírito em nós. Somente quem um dia passou pelas aflições é que vai começar a entender melhor o outro. Deus quer desenvolver em nós paciência, bondade, longanimidade. Eu gosto muito desse verso. Você está com a Bíblia aberta? Abra lá em Lamentações, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Lamentações. Não é um livro muito lido não, irmãos, mas ele mostra realidades que a gente vive. Lamentações 3, 31. Olha o que diz Lamentações 3, 31 a 33. Jeremias, Lamentações. E se você puder grifar esse verso, faça isto, porque esta é uma profunda realidade que diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que ele entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Olha esse último verso: porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ou seja, a aflição foi Deus que enviou, Deus que permitiu. Não é que Ele está se agradando daquilo, mas é porque Ele tem um propósito. O objetivo de Deus não é me fazer sofrer, não é. O grande propósito de Deus é me fazer enxergar. O problema é que às vezes a gente só enxerga quando sofre, porque enquanto não está sofrendo, acha que está tudo bem. É aquele exemplo que eu sempre dou aqui na igreja: aquela pessoa que está caindo do 30º andar do prédio, ela está caindo, e você pergunta para ela: está tudo bem? Está tudo bem. Aí você desce mais 10 andares, a pessoa está caindo lá fora, e aí, está tudo bem? Não, está tudo bem, não se preocupa comigo não. Só vai entender a hora que bater lá no chão. E interessante, irmãos, que Deus
ele se vale, ele pode até se valer, olha, presta atenção nisso, até de forças do inimigo para atingir o propósito dele. Aquela nação assíria não era flor que se cheirava, não. Aquela nação assíria era gente ruim. E mesmo assim, vejam só, não é que aquela nação assíria tem o poder, a autoridade de fazer o que quer, faz o que Deus permite. É como aquele espinho na carne de Paulo. Paulo sabia de onde vinha aquele espinho, que lhe causava tanto desconforto. E ele diz explicitamente, 2 Coríntios capítulo 12, que recebeu aquele espinho na carne como uma ameaça de Satanás para esbofeteá-lo, ou seja, para humilhá-lo. Ele sabia de onde vinha o espinho, mas ele não fica discutindo com o inimigo, ele vai até Deus. Sabe, amados, a melhor reação que nós devemos ter quando nos acontece algo que nos aflige é nos perguntar: Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar? O que o Senhor está querendo me dizer? Manassés entendeu que ele não podia viver voltando as costas para Deus. E através da aflição ele entendeu. Através da aflição o salmista entendeu. Através da aflição Paulo entendeu. Porque ele diz assim: eu entendi que a graça de Deus me basta. E que quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Ele entendeu, ele aprendeu, ele desenvolveu a sua vida com Deus a partir do momento que aquele espinho doeu. Agora, tem crente que só sabe ficar ressentido com Deus. Por que me aconteceu? Só acontece comigo. Aí Deus está falando assim: você não está entendendo. Na hora que você entender, você vai perceber que eu estou te tratando. Sim, amados e amadas, Deus está fazendo algo especial e bom em nós. Deus está fazendo. E eu quero terminar então a minha palavra dizendo assim: que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, se você hoje está tendo aflição na sua vida, olhe para Deus e diga: Senhor, trata a mim, trata o meu coração, trata o meu orgulho, trata a minha independência de Ti, trata a minha falta de entendimento, trata a minha falta de clareza. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que consegue hoje caminhar em comunhão com Deus, com sensibilidade diante de Deus, saiba, irmãos, passou por grandes e poderosas aflições. Deus está tratando a nós. Não encare as provações como obra do diabo. Encare as provações como uma oportunidade que Deus está te dando para você mudar os seus olhos. Quando a gente diz assim: entendi, Senhor, entendi, Senhor, toda dor aflitiva sairá, porque Ele atingiu o propósito dele. Ele não pretende me afligir porque Ele se agrada, mas Ele pretende que a aflição seja um instrumento de restauração, de busca, de maior dependência dEle. Irmão e irmã,
Se você está vivendo isto na sua vida hoje, em nome de Jesus, achegue-se a Deus e diga: Senhor, eu estou entendendo agora. Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está me dizendo. Eu estou entendendo que eu preciso te buscar mais. Eu estou entendendo que eu preciso ajoelhar-me mais diante de Ti. Eu estou entendendo que eu preciso me santificar mais. Eu estou entendendo que eu preciso congregar mais, estar muito mais com meus irmãos. Eu estou entendendo que eu preciso ler mais a Tua palavra. Eu estou entendendo que eu dependo do Senhor todos os dias, 24 horas. Irmão e irmã, Deus deseja tirar a aflição, mas eu acho às vezes que Ele não vai tirar enquanto a gente não entender. Enquanto a gente não entender. Deus tem propósitos santos e agradáveis para nós. Eu posso olhar, irmãos, para a minha vida e ver quantas vezes eu penei porque não entendia. Deus não quer criar filhos mal criados. Deus não quer criar filhos insensíveis. Deus não quer criar filhos que mal estão aí preocupados com as coisas do reino. Deus quer criar filhos e filhas restaurados, transformados, abençoados e abençoadores. A aflição vai acabar. Então somente abra os seus olhos, abra o seu coração, abra a sua mente e diz: Senhor, eu entendi. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, amados, nós procederemos aqui